Olá novamente. Nessa sessão, veremos como determinar o comprimento de uma curva, que é o gráfico de uma função diferenciável. Veremos também como calcular a área superficial de um solo de revolução obtido pela rotação do gráfico de uma função com derivada contínua em torno de um eixo dado. Então, vamos iniciar vendo como determinar o comprimento de uma curva dada. Curva essa que é o gráfico de uma função de uma variável, como, por exemplo, o que a gente tem aqui, ok? Então, considere o gráfico a seguir, como eu coloquei aqui, considere o gráfico a seguir, o gráfico de uma função de um valor de um certo intervalo AB. Vamos pedir apenas que essa função seja diferenciável, tá? Então, suponha que o gráfico dessa função tenha mais ou menos essa carinha, como escrito aqui, olha só, y igual a f de x. Tá? E o que a gente quer fazer é determinar o comprimento dessa curva, ou seja, se você sai desse ponto aqui inicial até o ponto terminal, quanto que você se desloca se você fizer isso ao longo dessa curva, ok? Então, para isso a gente vai fazer, vamos proceder da seguinte maneira. Novamente, a ideia é utilizar a integral como ferramenta que permita fazer isso, tá? Então, como é que a gente vai proceder? Primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui uma partição regular do intervalo AB, como vocês estão vendo aqui, a gente divide esse intervalo em n partes iguais, tá certo? E aí vamos novamente focar a nossa atenção apenas nesse subintervalo aqui, porque depois que eu souber o que eu tenho que fazer nesse subintervalo, eu repito essa operação para todos os outros subintervalos, tá? Então, eu estou chamando de Q e P os pontos que são respectivamente imagem desse cara aqui, xi, e desse xi menos 1. Como assim, professor? Olha só. Q é o carinha de coordenadas xi e f de xi, ok? E P é o carinha de coordenadas xi menos 1, f de xi menos 1, ok? E o que a gente quer fazer, vamos olhar apenas para esse trecho aqui, é saber determinar o comprimento desse pequeno arco aqui, tá certo? Esse pequeno arco que eu estou denotando assim, ΔSI. Então, porque se eu souber calcular esse arco, eu repito esse processo, por exemplo, nesse outro intervalo, eu calculo esse outro arco, nesse outro intervalo, aí calculo esse outro arco, e aí continuo fazendo isso, depois somo cada um desses arcos, e se somar todos esses arcos, eu vou ter o comprimento da minha curva completa, ok? Então, olha só, vamos fazer isso de forma aproximada, ok? Eu vou aproximar o comprimento desse arco, perceba que esse arco aqui é curvo, tá certo? Pelo segmento de reta que une esses dois pontos. Tranquilo? Então, como é que eu calculo a distância o comprimento desse segmento de reta? É a distância entre o ponto P e Q, tá? Novamente, estou chamando ΔSI, o comprimento real desse segmento de arco. Mas aí eu vou aproximar esse segmento de arco, eu vou aproximar por esse carinha aqui, olha só, por esse segmento de reta verde. Claro, não vai ser, o valor não é exato, é uma aproximação, mas depois a gente refina essa aproximação, ok? Então, a ideia aqui é o seguinte, olha só, esse ΔSI, ele vai ser aproximadamente a distância entre o ponto P e o ponto Q. Ora, mas como é que eu calculo a distância entre dois pontos? Bom, tá aqui os dois pontos, né? Vai ser a coordenada x desse cara menos a coordenada x desse cara menos a coordenada x desse ao quadrado, a coordenada y desse cara menos a coordenada desse y desse cara ao quadrado. Ok? Então, a gente vai ficar com o seguinte, olha só, xi menos 1 ao quadrado mais f de xi menos f de xi menos 1, tudo isso também ao quadrado. Tranquilo? Nota o seguinte, esse carinha aqui, xi menos 1, xi menos 1, nada mais é que o comprimento ΔXi desse intervalo, tá certo? ΔXi. Então, eu vou substituir esse carinha por ΔXi, tá? E aí, vamos ficar com o seguinte, só manipulando essa expressão, ficamos com ΔXi ao quadrado, mais, novamente, o que ele já tinha, f de xi menos f de xi menos 1, tudo isso aqui, olha, ao quadrado, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse carinha para fora, tá? Esse ΔXi ao quadrado vai sair como ΔXi. Claro, se ele sair aqui, ele vai aparecer aqui embaixo também, né? Para não alterar a expressão. Então, fazendo isso, vamos ficar com 1 mais f de xi menos f de xi menos 1 dividido por ΔXi, tudo isso ao quadrado, não é verdade? Bom, e esse ΔXi que estava aqui, como ele foi para fora, ele sai ao quadrado, né? Bom, tirou a raiz quadrada dele, ele sai apenas como ΔXi. Deixa eu colocar aqui. Tranquilo? Então,
Aqui eu vou usar agora uma propriedade importante, na verdade um teorema, que é o teorema do valor médio. Então, do teorema do valor médio, lembra que o teorema do valor médio diz? Se eu tenho uma função diferenciável, então se essa aqui é uma função diferenciável, por exemplo, nesse intervalo de A até B, vamos só recapitular aqui o conteúdo do teorema do valor médio, ele diz o seguinte: se essa função for diferenciável, então existe um certo C entre A e B, de forma que o coeficiente angular dessa reta secante é igual ao coeficiente angular dessa reta tangente. Mas o coeficiente angular dessa reta secante é f de B menos f de A, não é isso? Nesse intervalo dividido por B menos A. E do outro lado, o coeficiente angular dessa reta tangente é a derivada da função nesse ponto. Ok? Então, o que a gente vai fazer é utilizar esse teorema no intervalo que a gente está considerando, que é o intervalo xi menos 1, xi. Ok? Então, do teorema do valor médio, existe um certo número, que eu vou chamar de TI, que pertence a esse intervalo, xi menos 1, xi, com a seguinte propriedade, tá ok? Então, o coeficiente angular da reta tangente que liga os pontos P a Q, ok? Então, o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, desse segmento de reta em verde, que nada mais é do que f de xi menos f de xi menos 1 dividido por delta xi, é numericamente igual à derivada da função nesse ponto TI. Ok? Então, fazendo isso, utilizando esse resultado, eu vou poder reescrever essa equação de uma forma mais interessante. Como? Da seguinte forma. Então, olha só, logo, o meu ΔSI, que é aquele pequeno arco, ΔSI, vai ser aproximadamente o seguinte, ó, 1 mais, ficou a derivada da função em TI ao quadrado, né, vezes ΔXi. Portanto, eu tenho uma aproximação para esse arco aqui. O que eu vou fazer? Repetir esse processo para todos os outros subintervalos da partição e somar tudo. Então, quando eu fizer isso, vamos ter um valor aproximado para o comprimento de arco da curva, tá certo? Então, repetindo esse processo em todos os intervalos, vamos ter o seguinte. Então, note então, o seguinte, então o comprimento real, que eu vou chamar de L, é aproximadamente, na verdade ele é exatamente a soma de cada um daqueles arcos, né? A soma de cada um daqueles arcos. Mas cada um daqueles arcos são aproximadamente dados dessa forma, tá certo? Então isso aqui é aproximadamente a soma I de 1 até N desses carinhas. 1 mais a derivada da função nesse ponto TI, deixa eu voltar aqui, derivada da função nesse ponto TI, ao quadrado vezes ΔXi. Ok? Então, como eu falei lá, a minha função ela é diferenciável. Toda função diferenciável é contínua, tá certo? Então, essa função que eu tenho aqui ela é contínua. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou tomar o limite nessa expressão quando o número de divisões da minha partição tende a infinito. Ok? Esse limite a gente sabe que vai ser a integral, né? Integral de que função? Dessa função que está aqui. Tá certo? Eu tenho aqui a soma de rima para essa função, raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Ok? E a gente sabe que esse limite existe porque a função f aqui é diferenciável, logo ela é contínua, tá certo? Na verdade, a gente pede que essa função seja contínua também, né? A gente pede não apenas que f seja diferenciável, mas que ela seja contínua também, né? Aí sim eu posso garantir que tudo isso aqui é contínuo e a gente sabe que a integral de uma função contínua sempre existe, tá certo? Então, tomando o limite, quando n tende a infinito, vamos ter o seguinte. Então, L vai ser o limite dessas somas. Limite I de 1 até N, quando n tende a infinito, e raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado nesse ponto TI, vezes ΔXi. Bom, esse limite existe, como eu falei, e o resultado é a integral de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx. Ok? Então, essa expressão me permite calcular o comprimento da minha curva. Então, tudo que eu preciso saber é de que ponto eu estou saindo para que ponto estou chegando e quem é a função. Ok? Feito isso, é só calcular a derivada, elevar ao quadrado, somar mais u, extrair a raiz e integrar a função resultante. Tá certo? A função que vai aparecer para você. Ok? Então, antes de fazer algum exemplo, deixa eu chamar a atenção para algumas coisas que aparecem nessa integral. Então, esse termo que está aqui, olha só, o termo
ds, que eu vou colocar assim, igual a raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado de x, é chamado de elemento de comprimento de arco. É chamado de elemento de comprimento de arco. Ok? Então, para você encontrar o comprimento da sua curva, basta você somar os elementos de comprimento de arco. E somar em cálculo é integrar, ok? Portanto, eu posso dizer que comprimento da minha curva nada mais é que a soma e somar em cálculo integral sobre o intervalo em questão dos elementos de comprimento de arco, tá certo? Ou ainda, como a gente já viu, a integral de a até b de raiz de 1 mais a derivada da minha função ao quadrado de x. Tranquilo? Como a gente já viu anteriormente. Ah, professor, mas nesse caso aqui é porque eu tenho y como uma função de x, não é isso? Verdade. Mas e se eu tiver no meu problema? Mas e se eu tiver no meu problema, por exemplo, x como uma função de y? Como é que eu calculo o comprimento de arco? Bom, é a mesma coisa, pessoal. Só que em vez de aqui você ter a derivada da função em relação a x, você vai ter a derivada da função em relação a y. Em vez de dx aqui, você vai ter dy, ok? Então, olha só. Então, de forma análoga, se x for uma função de y no intervalo de c até d, então definimos da mesma forma o comprimento de arco como sendo a integral de a até b do elemento comprimento de arco, tá certo? Mas nesse caso o elemento comprimento de arco se escreve assim, 1 mais a derivada da função agora em relação a y, tá certo? E dy. Ok? Então essa expressão permite a gente calcular o comprimento de arco da minha curva se a sua curva for dada dessa forma. Tranquilo? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos exercitar, vamos fazer alguns exemplos onde a gente pode empregar essas duas expressões. Tranquilo? Então, olha só, exemplo 11, determine o comprimento de arco do gráfico da função. Então, a nossa função é y igual a 2/3 de x elevado a 3 meios, com x no intervalo de 0 a 1. Professor, eu tenho que desenhar o gráfico para poder calcular o comprimento dessa curva? Bom, é interessante a gente esboçar, mas nesse caso não é necessário, basta que a gente aplique diretamente a expressão que a gente determinou, o que a gente definiu anteriormente, tá certo? Então, só relembrando, o comprimento de arco é a soma ou a integral dos pequenos comprimentos de arcos, tá certo? Dos elementos de comprimento de arco. Nesse caso, no intervalo de 0 a 1. Bom, a gente sabe que o elemento, então, vai ficar integral de 0 a 1 e o elemento de comprimento de arco nessa forma, como a gente tem y como uma função de x, então o elemento de arco vai ficar assim, ó, 1 mais a derivada da função ao quadrado dx. Raiz quadrada disso dx. Então, vamos fazer o seguinte, não joga logo a função aqui dentro, não, tá certo? E calcula a integral. Vamos fazendo por partes. Vamos calcular essa coisa, depois elevar ao quadrado, depois somar mais 1, depois extrair a raiz. E só depois que a gente tiver feito todas essas simplificações, a gente joga a função aqui, tá certo? Isso evita que a gente erre no meio do caminho e chegue em algo que seja complicado ou até impossível mesmo integrar. Ok? Então, note ainda que, note o seguinte, note que. Então, vamos calcular esses carinhas, cada um desses carinhas. Então, quem é a minha função? Bom, a função está aqui, ó. Y, 2/3, né? Deixa eu só colocar aqui, f de x é igual a 2/3 de x elevado a 3 meios. Pois bem, então, quem vai ser a derivada dessa função? F' de x. Quando eu derivar esse cara, vai cair o 3 meios, né? Então, vai ficar 2/3 vezes 3 meios, bom, x elevado, subtrair 1 aqui, vai ficar elevado a meio, tá certo? Então, esses carinhos vão se cancelar, ó, e você ficou apenas com a raiz quadrada de x. O que eu preciso? 1 mais a derivada ao quadrado. Então, eu preciso de 1 mais... Mas se eu levar esse cara ao quadrado, a raiz desaparece. Então, ficou 1 mais x. Bom, então, em seguida eu preciso do ds, né? Porque se eu tiver o ds, eu jogo aqui e integro. Então, quem é o ds? É a raiz quadrada desse cara, portanto, a raiz quadrada desse, tá? Então, ficou a raiz quadrada de 1 mais x, dx. Agora que eu tenho o ds, basta integrar, basta somar cada um desses carinhas no intervalo de 0 até 1. Tranquilo? Eu acho que assim é a melhor abordagem que a gente pode utilizar, porque dessa forma você vê todos os passo a passos, e aí se você cometer algum erro, você consegue localizar esse erro de forma mais rápida.
Tranquilo? Por fim, tudo que a gente precisa é integrar. Então, por fim, o comprimento de arco vai ser integral de 0 até 1 do elemento comprimento de arco, que é a raiz de 1 mais x dx. Tá certo? Então, aqui você tem 1 mais x elevado a meio. A primitiva desse cara é 1 mais x elevado a 3 meios dividido por 3 meios, mas dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Então, vai ficar 2 terços de 1 mais x elevado a 3 meios. E aí você vai avaliar isso desde 0 até 1. Tá certo? Então, quando x for 1, vamos ficar com o seguinte, 2 terços de... Quando x for 1, aqui vai ficar 1 mais 1, 2, então vai ficar 2 elevado a 3 meios. Então, 2 elevado a 3 meios, mas quando x for 0, vai ficar 1 elevado a qualquer coisa é 1. Tá certo? Lembrando que 2 elevado a 3 meios é a mesma coisa que 2 raiz de 2, tá? De forma que a gente vai ficar com o seguinte, 2 terços de 2 raiz de 2 menos 1, tá? Unidades de comprimento. Então, esse é o comprimento da nossa curva. Então, o comprimento daquela curva é 2 terços, deixa eu só organizar, 2 terços de 2 raiz de 2 menos 1, como essa coisa aqui é maior, esse cara é maior que 1, 2 vezes esse cara vai ser maior que 1 ainda, essa diferença é positiva, tá certo? Como tem que ser, tá? Então, esse é o comprimento da nossa curva. Veja a aplicação direta da definição. Tranquilo? Então, vamos ver agora mais um exemplo. Então, vamos lá. Determine o comprimento de arco, então, determine o comprimento de arco do gráfico da função. Bom, agora a gente tem uma função um pouquinho mais complicada, x elevado x ao cubo sobre 6 mais 1 sobre 2x, no intervalo de 1 até 2. Então, vamos fazer da mesma forma como a gente procedeu no exemplo anterior. Então, primeira coisa, quem é a função? Bom, é f de x, quem é a função dada? Está aqui em cima, x ao cubo sobre 6 mais 1 sobre 2x. Então, vamos proceder exatamente da mesma forma. Então, primeiro vamos calcular a derivada. Então, a derivada da função vai ficar x ao quadrado, vai cair um 3 aqui, vai cancelar com esse 6, vou simplificar. Vai ficar x ao quadrado sobre 2. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado, né? Então, menos 1 sobre x ao quadrado, já tinha um 2 ali, ele continua aqui, tá certo? Próximo passo, eu preciso de 1 mais a derivada desse cara ao quadrado, ok? Ou seja, 1 mais x ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre 2x ao quadrado, tá certo? Depois que a gente simplificar isso, a gente extrai a raiz aí, multiplica por 2x, a gente tem o comprimento, o elemento de comprimento de arco. Então, vamos expandir aquele quadrado perfeito, vai ficar x2, x4, né? Sobre 4 menos. Quando você fizer duas vezes o primeiro pelo segundo, veja que esse cara aqui cancela de baixo, né? Você ficar com o quarto, mas como é duas vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar com o meio, tá certo? Mais o quadrado do segundo. Tranquilo? Perceba que esse cara simplifica com esse, tá? Então, ao invés de menos meio, ficar meio. Então, ficamos assim, ó, x a quarta sobre 4, mais 1 meio, mais 1 sobre 4, x a quarta. Olha só uma coisa interessante. Isso aqui é um quadrado perfeito, não é? É, professor, veio quando você abriu esse cara. Então, com o menos aqui, você tem menos meio. Mas aqui tem um mais. Então, esse cara é um quadrado perfeito, é igual a esse, só que a diferença é que aqui vai ser um mais. Tá certo? Então, esse carinha vai ficar assim, olha. Vai ficar x ao quadrado sobre 2 mais 1 sobre 2x ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Então, se você levar esse cara ao quadrado, você vai ter exatamente essa expressão aqui. Tá bom? Por que eu estou deixando dessa forma? Porque agora a gente vai precisar extrair a raiz desse cara. Por quê? Porque eu quero o elemento de comprimento de arco, e o elemento de comprimento de arco é a raiz quadrada dessa expressão, que é quem? 1 mais a derivada ao quadrado, que a gente vem computando desde aqui de cima. Tá? Então, perceba que esses carinhas vão se simplificar. Por isso que é importante que vocês façam essas contas separadas, tá certo? Para só no final integrar. Imagina só que trabalheiro ia ser jogar tudo isso dentro da integral, né? Claro, dá para fazer também. O problema é que você pode se atrapalhar em algum momento e aí você não conseguir perceber onde foi que você errou, tá? Então, no final das contas, ficamos com o seguinte, x ao quadrado sobre 2 mais 1 sobre... Bom, eu posso colocar esse meio em evidência, né? Então, meio de x2 mais 1 sobre x ao quadrado dx. Esse é meu elemento de comprimento de arco. O que eu tenho que fazer agora? Só integrar. Tranquilo? De quanto a quanto? Bom, o problema falou lá, desde meio até 2. Tá certo? Então, portanto, o comprimento de arco vai ser integral desde meio até 2. Não é isso? Deixa eu só ver se é 2 mesmo. Isso, até 2. Do ds, que está aqui. Ou seja, 1 meio de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado dx. Esse 1 meio eu posso colocar para fora. Primitiva de x ao quadrado, x3 sobre 3. A primitiva
de 1 sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x. Isso aí você vai avaliar desde meio até 2, ok? Então, vamos colocar aqui o meio para fora e vamos ficar com o seguinte. Quando x for 2, a gente vai ficar com 8 terços, não é isso? Menos 1 meio. Limite superior menos inferior, quando x for meio, vai ficar 1 sobre 24, né? Porque aqui vai entrar 1 meio ao cubo, vai ficar 1 oitavo com esse 3, 24, menos 2, né? Que vai ficar o inverso de meio. Tranquilo? Bom, se a gente realizar essas continhas, de forma que vamos ficar o seguinte, L igual a 1 meio de 13 sextos mais 47 sobre 24, tá certo? Esse carinha vai para esse carinha vai para esse cara aqui. Tranquilo? Bom, de forma que isso aqui vai dar 99 sobre 48, e simplificando por 3, a gente vai ter 33 sobre 16 unidades de comprimento. Tranquilo? Então, o comprimento dessa curva é 33 sobre 16 unidades de comprimento. Se o problema foi em centímetros, centímetros foi em metro, metros, foi em quilômetros, quilômetros, e assim por diante. Tranquilo? Então, vamos ver mais um exemplo de cálculo de comprimento de arco. Então, olha só, exemplo 13, novamente, determine o comprimento de arco do gráfico da função y igual a ln de cosseno de x, com x no intervalo de 0 a π sobre 4. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Vamos fazer da mesma maneira que os exemplos anteriores. Então, quem é a função? É ln de cosseno de x. Não é isso? Vamos só ver aqui? Isso. Então, a primeira coisa que eu preciso, a derivada da função. Mas a derivada do logaritmo é 1 sobre o argumento, ou seja, 1 sobre cosseno, vezes regra da cadeia, derivada de dentro, derivada do cosseno é menos seno. Portanto, isso aqui deu menos a tangente, né? Bom, agora eu preciso de 1 mais a derivada ao quadrado. Então, 1 mais a derivada da função ao quadrado vai ficar 1 mais tangente ao quadrado. Na verdade, só que 1 mais tangente ao quadrado a gente sabe que é secante ao quadrado. Ok? De forma que meu ds é a raiz quadrada desse cara, né? Ou seja, raiz quadrada de secante ao quadrado. Raiz quadrada de secante ao quadrado dx. Tá? A raiz quadrada de secante ao quadrado não é secante, é valor absoluto da secante. Tá certo? Bom, raiz quadrada de x ao quadrado, de forma geral, é valor absoluto de x. Não só x, tá certo? Valor absoluto de x. Então, ficamos com secante de x dx. Por fim, tudo que a gente tem que fazer agora é só integrar, tá certo? Por fim, tudo que eu tenho que fazer é integrar o elemento comprimento de arco no intervalo dado no problema. Então, L ficou a integral. Se não me engano, é no intervalo de 0 a π sobre 4. Vamos dar uma olhada aqui. 0 a π sobre, isso, 0 a π sobre 4. Então, 0 a π sobre 4 do elemento comprimento de arco ficou o valor absoluto da secante de x. Mas esse intervalo, a secante é positiva, então eu posso retirar o módulo, tá certo? Não é necessário trazer o módulo aqui. Então, ficamos com essa integral. Bom, tudo que eu preciso é a primitiva da secante, que é ln de secante de x mais tangente de x. E aí eu preciso agora avaliar esse carinha desde 0 até π sobre 4. Tá? Quando for 0, tangente de 0 é 0, secante de 0 é 1 e log de 1 é 0. Então, eu não preciso olhar para esse carinha no limite inferior. Tá certo? Em 0, essa coisa se anula. Então, no limite superior, vamos ficar com o seguinte. Ln, na verdade, secante de π sobre 4 mais tangente de π sobre 4. Bom, tangente de π sobre 4 é 1, né? Tangente de 45, e a secante de π sobre 4, bom, secante é 1 sobre o cosseno, né? Então, 1 sobre o cosseno de π sobre 4 é 1 sobre raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa que raiz de 2 se você racionalizar. Tranquilo? Então, moral da história, o comprimento daquela curva, L ficou Ln, como esses números são positivos, eu posso tirar as barrinhas, tá certo? Eu preciso colocar o módulo desse cara. Então, ficou Ln de raiz de 2 mais 1 unidades de comprimento. Tranquilo? Veja que é a aplicação direta da definição. Tá? Agora, façam dessa forma. Calcule esses caras separadamente e só no final proceda para a integral. Então, o que a gente vai ver agora é outra aplicação importante da integral. Tá certo? Outra aplicação importante da integral, que é o cálculo da área de uma superfície de um sólido obtido através da rotação do gráfico de uma função com derivada contínua, assim como no caso anterior. Tá? Então, agora a ideia é a seguinte. Ó, deixa eu fazer aqui mostrar um esboço. Então, digamos que eu tenho aqui, essa parte que eu estou marcando para vocês aqui em verde, é o gráfico da minha função. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse cara e girei em torno, por exemplo, do eixo x. Quando eu girar esse cara, eu vou obter um sólido, que está aqui desenhado para vocês. Ó.
esse sólido, como foi obtido através da rotação em torno, por exemplo, desse eixo, é chamado sólido de rotação. Ok? Então, qual é a tarefa da gente? Como determinar a área lateral desse sólido? E agora, professor, como é que eu acho essa área? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Tá? Então, a ideia é a mesma de tudo que a gente já vem fazendo nas aplicações, utilizar a integral. Como? Dividindo o problema em coisas em trechos mais simples, e aí, uma vez que você saiba calcular essa coisa mais simples, você acumula essas coisas, tá certo? E acumular em cálculo a gente chama de integral. Ok? Então, como de costume, vamos tomar aqui uma partição do intervalo, desse intervalo AB, tá certo? Aqui meu intervalo AB, particionei, mas como a gente sempre fixa a atenção nesse pequeno intervalo xi menos 1xi, então vamos fazer isso nessa figura também. Ok? Então, considere essa faixa delimitada por essas duas retas, a reta x igual a xi menos 1 e x igual a xi. Tá certo? Então, na verdade, essa faixa aqui, se você cortar essa faixa do gráfico aqui da função, na verdade, dessa superfície, e trazer para cá, você vai ter algo mais ou menos assim. Tá certo? Algo que lembra um tronco de cone. Então, a minha tarefa é saber determinar essa área. Porque se eu conseguir calcular essa área, ou pelo menos aproximadamente, eu repito esse processo para os outros intervalos da partição, tá certo? E aí, somo cada um desses caras, aí eu vou ter aproximadamente o valor da área superficial. Tá? E a gente sabe que a gente sempre pode refinar essa aproximação tomando o número de divisões, fazendo com que essas divisões tenham infinito. Tá certo? Então, a ideia é calcular a área dessa porção aqui, a área superficial dessa porção, tá certo? Que eu estou chamando de ΔI, tá? E é essa mesma área aqui, a churrada é essa mesma que eu estou marcando para vocês aqui. Tranquilo? Então, olha só, essa figura, ela tem algumas características interessantes. Essa daqui, ó, que é a mesma que essa daqui, que apenas eu trouxe ela aqui para uma posição mais agradável. Então, aqui quando você gira esse carinha em torno desse eixo, né, ele vai desenhar aqui uma circunferência, tá certo? Esse cara também vai desenhar uma circunferência. Então, você tem uma circunferência maior e uma menor. Tá aqui a circunferência menor, a circunferência maior. Como toda circunferência tem um raio, como é que eu defino o raio dessa circunferência? É a distância do eixo de rotação, que é o x, até o ponto aqui em questão, tá certo? Bom, mas essa distância aqui é o valor da função nesse ponto, né? E essa distância aqui, novamente, é o valor da função nesse ponto, tá certo? Eu já coloquei essa informação aqui. Tá, e esse arco aqui, ó, esse pedaço aqui, esse arco, a gente denota assim. E esse ΔSI, que é o comprimento de arco desse trecho, a gente já sabe calcular, ok? Pois bem, então a ideia é como calcular a área ΔI dessa superfície aqui, tá certo? Pelo menos desse trecho. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar, novamente, eu vou sempre utilizar figuras mais simples, tá? Então, veja, eu vou aproximar a área superficial desse cara pela área superficial de uma figura conhecida. Que figura, professor? Um tronco de cone, tá certo? Então, se eu pegar um tronco de cone, que tem os mesmos raio menor e raio maior, que esses carinhas aqui, ó. Bom, aqui tem R1, R2, é o raio maior e o raio menor desse tronco de cone, tá certo? E aí, digamos que esse tronco de cone tem a geratriz G. Então, como é que é a área lateral desse tronco de cone? Veja, esse segmento aqui é reto, tá certo? Tá mal desenhado aqui, mas é reto. Esse cara aqui é curvo, tá certo? Eu vou aproximar a área desse cara que tem essas laterais aqui curvas pelo cara que tem esses segmentos aqui retos, tá certo? Claro, é uma aproximação, depois a gente refina esse processo. Tranquilo? Então, a gente sabe, vocês já viram que a área desse tronco de cone é dada da seguinte maneira. Deixa eu ganhar mais espaço. Então, a área, deixa eu trazer para cá, até a área desse tronco de cone. Então, a área do tronco de cone é 2π, que multiplica o raio médio vezes a geratriz, onde o raio médio, como o próprio nome diz, é o raio maior, mais o raio menor dividido por 2. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou usar essa formulinha para aproximar a área dessa superfície. Tá? E aí, depois que eu fizer isso, depois que eu souber quem é esse ΔI, eu repito o processo para todo mundo, somo, e aí no final vocês já devem estar adivinhando que eu vou tomar o limite quando eu entender infinito, vou chegar a uma expressão, e essa expressão vai nos permitir calcular a área de superfície de revolução de sólidos como esses carinhas aqui, tá certo? Pois bem, então tudo que eu vou ter que fazer é só utilizar essa expressão e renomear baseado na minha figura aqui, tá certo? Então, o raio menor do meu problema, o R1 é esse cara, o R2 é esse cara, e a minha geratriz é aproximadamente esse carinha. Tá certo? Então, fazendo isso, então, note que temos então o seguinte. Note, então, que. Então, a área ΔI é aproximadamente 2π
O raio médio vai ficar f de xi mais f de xi menos 1, tá certo? Como eu falei, olha, R1 f de xi menos 1, R2 f de xi, dividido por 2. Tudo isso que multiplica a geratriz, mas a geratriz para a gente é aproximadamente o ΔSI. Tranquilo? Então, olha só, agora para simplificar essa expressão, eu vou usar um teoremazinho, tá? Que é o teorema do valor intermediário. Então, perceba ainda o seguinte, note que esse valor aqui, f de xi mais f de xi menos 1 dividido por 2, ele é sempre menor que f de xi e ele é sempre maior que f de xi menos 1. Na verdade, é o valor médio desse. Mas se você pegar esse mais esse dividido por 2, você tem esse cara. Então, esse cara está no meio. Se você tivesse um intervalo assim, ó, f de xi menos 1, f de xi, esse carinha estaria exatamente no meio desse intervalo. Tá bom? Então, perceba isso aqui. Então, do teorema do valor intermediário, como a minha função é contínua, né? Então, relembra lá do teorema do valor intermediário, existe um carinha que eu vou chamar TI, que pertence ao intervalo xi menos 1 xi, de tal forma, ou seja, tal que o valor da função nesse cara TI é exatamente esse valor médio, tá certo? Porque olha só, se minha função atinge esse valor e atinge esse, ela atinge todos os valores entre esses dois. Isso quer dizer que existe algum valor no domínio, eu estou chamando aqui TI, nesse domínio aqui, de forma que o valor da função nesse ponto é exatamente esse cara, tá bom? Isso é bastante lógico, não é? Bom, mas esse é o conteúdo do teorema do valor intermediário. Ok, e aí, então, esse cara é exatamente f de xi mais f de xi menos 1 dividido por 2. Então, utilizando essa informação, eu vou reescrever o meu elemento. Bom, esse cara que eu vou chamar depois de elemento de área, tá? Esse delta aí. Então, assim, vamos ficar com o seguinte. Deixa eu só ajeitar aqui, aqui é um 2, tá certo? Bom, então vamos ficar com o seguinte. Delta aí aproximadamente igual a quem? 2π f de ti vezes delta SI. Mas a gente já viu que esse delta SI ele é aproximadamente 1 mais a derivada da função em algum ponto do intervalo. Bom, eu vou usar o mesmo TI, tá certo? Ao quadrado vezes delta xi. Bom, juntando toda essa informação, logo, vamos ter o seguinte, logo meu delta AI se escreve da seguinte forma, aproximadamente 2π f de ti vezes o meu delta SI, que está aqui em cima, né? Ou seja, 1 mais a derivada da função nesse ponto ao quadrado delta xi. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar, vou repetir esse processo em cada subintervalo, e assim eu vou denotar da seguinte maneira. Então, essa aqui é a área da superfície de revolução em torno do eixo x, tá? Porque eu posso girar minha figura em torno do eixo x ou em torno do eixo y, tá certo? Ficar com a outra superfície. Então, em torno do eixo x eu vou denotar assim, tá? Então, esse aqui é a próxima, bom, é exatamente a soma desses ΔIs, né? Exatamente a soma dos ΔIs, só que esses ΔIs são aproximadamente esses carinhas que eu escrevi aqui em cima, tá? Então vai ficar aproximadamente a soma I de 1 até N desses carinhas, ou seja, 2π f de ti raiz de 1 mais a derivada da função desse carinha, bom, e tudo isso que multiplica ΔXi. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Vou melhorar a aproximação. Como? Tomando o limite quando n tende a infinito, tá certo? Então, tomando o limite quando n tende a infinito. Novamente, como a derivada é contínua, essa aqui é uma função contínua, essa aqui é uma função contínua, produções contínuas são funções contínuas, então a gente sabe que esse limite existe, tá certo? Porque a gente sabe que toda função contínua é integrável, tá? Então, tomando o limite quando n tende a infinito, vamos ficar com o seguinte, Sx, que é a área da superfície de revolução em torno do eixo x, vai ficar igual a limite quando n tende a infinito dessa soma de rima aqui. Então, em vez de eu ter a soma de rima da minha função, como é de costume f de ti e delta xi, a minha função f de ti, nesse caso, é toda essa coisa que está aqui, tá? Mas é uma soma de rima, tá bom? Então, 2π f de ti, raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado, tudo isso delta xi. Esse limite existe e a gente denota ele da seguinte maneira. Então, Sx, que é a área da superfície de revolução em torno do eixo x,
igual a integral de a até b de, agora vamos lá, 2π f de x raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Ok? Então, essa expressão me permite determinar a área da superfície de revolução quando você gira ou rotaciona o gráfico da sua função em torno do eixo x. Tá? O professor tem uma forma mais simples de eu condensar essa informação, é muita coisa, né? É verdade. Nota o seguinte, pessoal, lá você tem assim, ó, y igual a f de x, tá? Então, eu posso substituir esse cara por y. E esse aqui é o meu ds, tá certo? Toda essa expressão é o meu ds. Tá? Então, podemos escrever ainda essa expressão da seguinte maneira. Note ainda o seguinte. Então, eu posso escrever essa expressão da forma mais condensada. Assim, ó, a área de superfície de revolução em torno do eixo x é a integral de a até b de 2πy ds. Ok? Mas, professor, isso não me ajudou muito, não. Como é que eu consigo reobter essa expressão facilmente? Porque a partir dessa eu consigo chegar nessa. Porque tudo que eu teria que fazer é substituir o y pelo f de x e o ds pelo elemento comprimento de arco correspondente do problema, não é? Então, a ideia é o seguinte, pessoal. Não precisa decorar, como eu já falei, não precisa decorar a fórmula. Você tem que entender como é que esses caras, como é que a gente chegou nesses caras. Então, a ideia é o seguinte, novamente, você tem aqui o gráfico da sua função e você rotacionou, apareceu esse carinha aqui. Tá? Então, se você der um corte, dê um corte aqui no gráfico, aqui, ó, nessa figura. Se você fizer isso, você ficou com essa faixa. Na verdade, isso não é uma faixa, é um pequeno, um carinha que parece um pequeno tronco de cone, né? Só que essa coisa aqui é curva, por isso que não é um tronco de cone. Então, essa coisinha curva tem um certo comprimento ds, que é o elemento de comprimento de arco. Essa altura aqui é y, que é o valor da função, tá certo? Né? Y igual a f de x, então essa alturinha aqui virtualmente é y. Então, se você corta... Bom, então o y aqui é o raio desse carinha. Se você cortar e planificar essa figura, você vai ficar com uma faixa assim, ó. Qual é o comprimento dessa faixa? Bom, é 2π vezes o raio, mas o raio é y. Quanto é que vale esse comprimento aqui? ds. Então, virtualmente, essa areazinha aqui, dA, é virtualmente o produto. Bom, isso aqui você pode aproximar esse cara por um retângulo. Então, é 2πy ds. Que é exatamente o que a gente tem aqui, pessoal. Então, se você quer a área total, tudo você tem que fazer o quê? Acumular ou somar esses elementos de área. Se você somar esses carinhos, você tem essa integral. E aí você agora substitui o y pela função, substitui o ds pelo elemento comprimento de arco do problema, e aí você tem exatamente essa equação. O bom de você fazer esses esboços é que você pode obter a expressão, a fórmula que você precisa para resolver o problema, sem muita dificuldade, pessoal, sem precisar decorar. Porque, olha só, se a gente for ter que decorar tudo que a gente viu até agora no curso, é muita informação. Então, a ideia é que você consiga obter essas expressões utilizando essa análise, tá certo? Você tem que ir o gráfico da função, dar os cortes adequados, e a partir desses esboços você consegue obter expressões como essa. Professor, mas se eu tiver rotacionado, se eu girar o gráfico da função em torno do eixo y agora. Então, se eu quiser calcular o SY, e agora? Então, vai ser uma integral do tipo, da mesma forma, de A até B, só que em vez de 2πy, olha, quando eu calculo a área de rotação em torno do eixo x, aqui é y, tá certo? Mas se eu quero em torno do eixo x, se eu quero em torno do eixo y, então aqui vai ser x. E o ds aqui se mantém, tá certo? Então, de forma análoga, a gente já tem uma expressão para a área de superfície de rotação em torno do eixo y. Então, de forma análoga, temos o seguinte. Então, a área da superfície de rotação em torno do eixo y vai ser integral, por exemplo, de A até B. No lugar de y, eu tenho x, tá certo? Só isso, ds. Onde o ds é o mesmo elemento comprimento de arco, tá? Então, isso aqui te permite calcular a área da superfície de rotação em torno do eixo y, em torno do eixo y. Ok? Então, vamos ver agora um exemplo. Então, exemplo 14, determine a área da superfície de revolução obtido pela rotação do gráfico dessa função em torno do eixo x, tá? Então, tudo que a gente tem que fazer, novamente, olha a aplicação direta aqui da nossa formulinha, tá certo? Então, é só calcula cada um desses caras separadamente, joga na expressão e depois integra. Ok? Então, nesse caso, a minha função é f de x. Quem é? É a função 1/3 de x ao cubo. Então, vamos calcular passo a passo cada uma das coisas que a gente precisa na integral. Então, primeiro eu preciso da derivada.
Então, a derivada vai ficar x ao quadrado. Depois, eu vou precisar de 1 mais a derivada ao quadrado. Bom, isso aqui vai ficar 1 mais x à quarta. E agora, eu preciso do meu ds. O ds é a raiz quadrada de 1 mais x à quarta dx, né? A raiz quadrada desse cara. Portanto, a raiz quadrada desse cara. Então, já tem o ds lá da expressão. Acabou. Já temos tudo. Por quê? Porque a área da superfície de rotação em torno do eixo x, lembra lá, é integral. Nesse caso aqui, ele já deu os limites de integração. Nesse caso, 0 a 1, 0 até 1, de 2πy ds. Não é? Veja, quando é x, aqui é y, tá certo? Mas quem é y é minha função. Quem é minha função? Olha só, 1/3 de x3. Então, 1/3 de x3 ds. Mas quem é meu ds? Acabei de computar aqui, olha só. Então, raiz de 1 mais x à quarta dx. Façam assim que vocês não erram. Computem esses caras separadamente e só no final jogue na integral. Ok? Então, vamos ficar com 2π sobre 3, integral de 0 a 1 de x3, raiz de 1 mais x à quarta dx. Ok? Vamos fazer uma mudança vamos fazer uma mudança de variável para calcular essa integral, tá? Então, note, então, o seguinte. Que mudança de variável? Bom, vou chamar isso aqui de u, tá certo? Então, vamos chamar u de 1 mais x à quarta, de tal maneira que du vai ficar 4x3 dx. Quando a minha integral aparece x3 dx, tá certo? Então, vou passar esse 4 dividindo para cá. Então, du sobre 4 é x3 dx. Nota o seguinte, que a minha integral em x, o x vai de 0 até x igual a 1. Bom, mas quando x for 0, o u vale 1. E quando o x for 1, o u vale 2. Tá certo? Só substituir aqui. E aí a nossa integral vai ser escrita da seguinte maneira. Então, vamos ficar com a integral de 1 até 2. Bom, tem um 2π sobre 3 na frente, né? Então, 2π sobre 3, integral de 1 até 2. Bom, x dx é du sobre 4. Então, vamos colocar aqui, ó, du sobre 4. E aqui ficou a raiz quadrada de u, ou seja, u elevado a meio. Tranquilo? Então, só para terminar, vamos ficar... Bom, aqui você pode simplificar esse cara com esse, né? Sobrou 2, então ficou π sobre 6. Então, π sobre 6. Quem é a primitiva de u elevado a meio? É u elevado a 3 meios vezes 2/3, tá certo? Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2/3. E aí você avalia isso de 1 a 2. Tranquilo? Aqui, novamente, pode simplificar mais. Sobrou 3, vai ficar 9 aqui embaixo. Então, ficamos com π sobre 9, que multiplica. Quando u for 2, vai ficar 2 elevado a 3 meios. Quando u for 1 elevado a 3 meios é o próprio, né? Bom, mais 2 elevado a 3 meios é 2 raiz de 2. E aí, simplificando um pouquinho, a gente vai ficar com o seguinte. Então, Sx, que é a área de revolução, ou a área da superfície de rotação em torno do eixo x, π sobre 9, que multiplica 2 raiz de 2 menos 1 unidades de área. Ok? Novamente, aplicação direta da formulinha. Tranquilo, pessoal? Só isso. Exemplo 15, determine a área da superfície de revolução obtida pela rotação do gráfico dessa função, só que agora, pessoal, em torno do eixo y, ok? No intervalo de 0 a raiz de 2, ok? Então, vamos lá. Como é que é a expressãozinha lá que a gente viu? Então, a área da superfície de rotação em torno do eixo y vai ser integral de a até b, 2πy, né? Não, professor. Não, pessoal, x, tá? ds. Então, calculo ds, o x já está aqui, integro no intervalo dado no problema, que é o intervalo 0 a raiz de 2. Então, vai ficar assim, ó, integral de 0 até a raiz de 2, 2πx. Quem é o ds? Bom, vamos computar agora. Mas para calcular o ds, eu preciso saber quem é a função. A minha função é f de x igual a, vamos ver, x ao quadrado. X ao quadrado. Então, a derivada da função vai ficar 2x, de forma que... Agora, exatamente. De forma que agora eu preciso de 1 mais a derivada da função ao quadrado, ou seja, isso vai ficar 1 mais 4x2. Logo, meu ds vai ficar a raiz quadrada disso. 1 mais 4x2 dx. Acabou. Agora, se eu jogar essa informação na integral, integrar, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui. Então, logo, a área da superfície de rotação em torno do eixo x ficou 2π, eu posso colocar para fora, integral de 0 a raiz de 2, e aí sobrou x, que multiplica a raiz de 1 mais 4x2 dx. Tranquilo? Novamente, vamos fazer a mudança de variável. Deixa eu colocar assim. Vamos chamar u de 1 mais 4x2, de forma que du vai ficar 8x dx, na verdade? 8x dx. Mas aqui eu só tenho x dx na integral. Então, vou passar esse 8 dividindo para cá, e aí ficar du sobre 8 é x dx.
Perceba ainda que a minha integral ela vai de 0 até x igual a raiz de 2. E aí, quando eu mudar para u, quando x for 0, quando você colocar x igual a 0 aqui, u vai dar 1. Quando x for raiz de 2, se você colocar raiz de 2 aqui ao quadrado, vai dar 2. Vezes 4 dá 8, mais 1, 9. Ok? Então, vai de 1 a 9. Logo, então, portanto, a minha integral, a área da superfície de rotação, vai ficar em torno do eixo y, vai ficar 2π, integral, olha só, de 1 até 9, x dx é du sobre 8, que multiplica, bom, isso aqui é u, né? Então, u elevado a meio. Tranquilo? Então, vamos fazer simplificações, esse carinha foi com isso, sobrou 4, então sobrou o seguinte, π sobre 4, a primitiva novamente de u elevado a meio, u elevado a 3 meios vezes 2 terços. Eu posso simplificar novamente esses carinhos aqui, sobram 2, ok? E aí eu vou avaliar isso de 1 até 9. Tranquilo, pessoal? Então, vamos ficar com o seguinte, bom, sobrou um 2 aqui embaixo, vezes 3, 6. Então, SY ficou π sobre 6, que multiplica, bom, quando u for 9, vai ficar 9 elevado a 3 meios, então 9 a 3 meios, quando for 1 elevado a 3 meios é 1 mesmo, então π sobre 6, 9 elevado a 3 meios é 9 raiz de 9, menos raiz de 9, 3 vezes 9, 27, menos 1, 26. Então, vamos ter o seguinte, ó, 26π sobre 6, ou simplificando ainda, a área da superfície de rotação em torno do eixo y vai ficar 13π sobre 3 unidades de área. Ok? Novamente, aplicação direta lá da formulinha. Ah, professor, eu tenho que decorar essas fórmulas? Não, pessoal, não precisa. Se você fizer um pequeno esboço numa situação genérica e der os cortes adequados, você chega àquela expressão. Tá certo? Nas expressões que a gente definiu anteriormente. Tranquilo?